Ontem nós ouvimos uma coisa importantíssima a respeito da nossa posição surpreendente para nós mesmos diante do nosso Deus. Alegramo-nos em saber que na eternidade ninguém ocupará um lugar de tanta honra e tanta glória como os remidos do Senhor. Isso, porém, traz para nós uma responsabilidade muito grande, traz uma responsabilidade imensa, como nós falamos. Nós somos convidados e intimados pelo nosso Deus a darmos razão exatamente desta fé que habita em nós, testemunhando de um modo claro que nós não fazemos parte do mundo em que vivemos. A melhor das nossas atividades devem ser voltadas para as coisas do nosso Deus. E para que nós então pudéssemos tomar uma posição clara diante desta nova necessidade surgida com a mensagem de ontem, nós vamos lembrar que nós temos um porte espiritual a ser zelado. E vamos citar 2 versículos que realmente nos colocam nessa posição. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, e 2 Timóteo 2, versículo 15. São versículos conhecidos, mas que nos colocam naquela posição que nós devemos viver para a honra e glória do nosso Deus. Diz-nos a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, está aquele conhecidíssimo versículo que os moços gostam muito de citar, e nós, os mais velhos, também o amamos. Quando diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Prezados irmãos, nós, ainda que não nos lembrando muito disto, nós somos extremamente vigiados pelas pessoas que não são crentes. Elas gostam de nos apanhar em qualquer deslize e em qualquer insuficiência de argumentação que porventura nós tenhamos para nos envergonhar. E nós temos que estar sempre preparados, sempre capacitados para realizar aquilo que o Senhor deseja. Mas primeiramente, o que deve acontecer e o que precisa acontecer em nossa alma é o que o apóstolo Pedro diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Satanás é um inimigo muito astuto. Ele formula as suas perguntas de uma maneira que pode embaraçar os crentes. E ele quer uma resposta imediata. Se não dermos essa resposta imediatamente, nós estamos realmente nos desgastando diante dele, e ele passa a zombar de nós e traz outras coisas para nos esmagar. Por exemplo, como responderíamos rapidamente? Porque se perdermos tempo, ele ganha tempo. Como responderíamos rapidamente a esta pergunta que, porventura, um servo de Satanás possa fazer? Vocês dizem que Deus é muito bom Pai, vocês dizem que Deus é um Deus todo-poderoso, por que foi que ele criou Satanás, um ser tão perverso? Como responderíamos imediatamente a esta pergunta? Muito bem. Então a resposta do irmão tranquilizou muitos irmãos que não tinham nem pensado na resposta ainda, porque não estavam preparados para dar a resposta. É exatamente, o Senhor Deus não criou Satanás como ele é. Ele tornou-se neste ser maligno que prejudica de maneira sistemática a todos os homens e principalmente quer humilhar a nós, os crentes. Então, com uma resposta tão rápida como o nosso irmão deu, ele agora faz uma segunda resposta. Segunda pergunta. Então ele faz a segunda pergunta: onde é que está escrito isto?
Porque se não tiver escrito, não adianta nada. O senhor está falando uma coisa da sua cabeça. Onde é que está escrito? Sim. Sim, está muito bem. Agora, a resposta sua ainda não satisfez a exigência dele. Nós então temos que estar mais armados um pouco. Vamos armar mais um pouco ainda. Vamos lembrar então onde está. Sua resposta é boa, porém, onde é que está escrito? Alguém falou? Ezequiel capítulo 28. Vamos abrir então para mostrar ao inimigo que nós temos uma capacidade de garantirmos aquilo que nós falamos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. A partir da segunda parte do versículo 12. Aqui nós vamos ver muitas coisas que Satanás era e algumas que ele ainda é. É o que nós precisamos ter uma definição importante a respeito do que ele era e do que ele hoje ainda é. Onde estava e onde não mais está. Segunda parte do versículo 12 diz: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Mas tem ainda outro lugar que fala, algum irmão se lembra? Isaías capítulo 14. Vamos ver então o livro do profeta Isaías no capítulo 14. Ali explica mais detalhadamente a razão da queda de Satanás. Também a partir do versículo 12, quando nos diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Estas são as escrituras que principalmente nos mostram a respeito de quem era Satanás e a sua posição. Nesse quadro que nós já ampliamos, e os irmãos vão adquirir os menores, nós retiramos daqui a palavra Satanás. Os irmãos, se quiserem colocar um papelzinho branco no seu quadro, podem colocar. Porque ele não era Satanás ali. Satanás quer dizer adversário. Ele tornou-se adversário em certa ocasião. Como nós ouvimos ontem, o Senhor Deus criando inicialmente os céus e os anjos. Depois, no seu plano de fazer uma criatura que pudesse dar-lhe o louvor que nós realmente já podemos dar, ele criou a terra. Então, quando nos fala a palavra do Senhor que estavas no Éden, jardim de Deus, não é nesse Éden onde mais tarde ele esteve. Está se referindo à terra original. Satanás foi colocado aqui na terra original, dirigindo toda a civilização angélica. Abaixo da Trindade não havia nenhum ser semelhante a ele. Ele era acima de todos eles. Então o Senhor colocou-os aqui para uma experiência na sua ausência, para mostrar-lhes como eles se comportariam na ausência de Deus. E mediante tanta glória que ele desfrutava, Satanás desfrutava, então ele orgulhou-se no seu coração. Exatamente, orgulhou-se no seu coração e disse: Eu subirei, porque estava aqui embaixo. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o centro da rebelião de Satanás. Então o Senhor disse: pelo que eu lançarei no mais profundo do abismo, no inferno, no mais profundo do abismo. Nós vamos comparar duas atitudes, a de Cristo e a de Satanás. Enquanto o Senhor Jesus Cristo voluntariamente quis descer às partes mais baixas da terra, dizem as Escrituras que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome.
Mas enquanto Satanás quis subir acima das estrelas de Deus e assentar o seu trono, ele já foi lançado em decreto ao mais profundo do abismo, às profundezas do inferno. Duas atitudes diferentes, duas consequências também diferentes. E com aquela rebelião de Satanás aqui na terra original, uma parte dos anjos caiu com ele e tornou-se exatamente dos demônios que infestam as sessões de espiritismo, de macumba, e estão entrando até em certos templos evangélicos, porque estão dando lugar ao diabo. Estão dizendo que alguma coisa que é o Espírito Santo que está fazendo, mas não é o Espírito Santo que está fazendo, não. O Espírito Santo não derruba ninguém, nem ninguém mia como gato, nem late como cachorro. Isso não é obra do Espírito Santo. E, no entanto, na frente está escrito Templo de Deus. Satanás é audacioso. Não des lugar ao diabo. E quem der está sujeito a essas coisas. Então, realmente, os demônios participam desta obra extraordinária de Satanás. Foi então aqui que ele rebelou-se desta maneira. E por causa da sua rebelião, aconteceu uma coisa na terra. Daí então, quando nós lemos aquele versículo da Bíblia, o 1º e o 2º, onde nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não é isto que a Escritura está ensinando ali. A terra não foi criada vazia. A terra foi criada para que fosse habitada. Os irmãos leiam Isaías 45, versículo 18. Aconteceu, no entanto, uma catástrofe. E entre o 1º e o 2º versículo da Bíblia, há um espaço de tempo indeterminado pela Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora já entra falando então de outra coisa, daquele momento em que ela era ou tornou-se sem forma e vazia. Mas Isaías 45, 18 diz que ela não foi criada vazia, foi criada para que fosse habitada. Aconteceu então aquela catástrofe e o Senhor Deus submeteu a terra a uma contingência extraordinária de juízo e fez com que toda a face da terra fosse coberta por águas. E daí veio também, cobriu-a com as trevas, e havia trevas sobre a face do abismo. É a chamada era caótica, em que a terra, por causa da rebelião de Satanás, foi submetida àquele julgamento de Deus, e as trevas então é que cobriam, e o Espírito do Senhor é que se movia sobre a face do abismo. Então os irmãos vão perceber duas coisas. Satanás perdeu simultaneamente o lugar que tinha como querubim ungido, porque tu eras querubim ungido, não é mais. E perdeu depois também o seu lugar na terra. E perdendo o seu lugar na terra por causa dessa rebelião, a terra tornando-se em forma vazia, e o Espírito do Senhor é que se movia sobre a face das águas, ele perdeu esses dois lugares. Então ficou reservado um lugar para ele. Ele hoje é o príncipe da potestade dos ares. O quartel-general de Satanás é realmente acima da nossa cabeça. Isto é que é extraordinariamente tremendo. Mas as Escrituras nos dão a tranquilidade necessária para que, como crentes, possamos escapar das suas astutas ciladas. Mas o quartel-general dele é acima da nossa cabeça, nisto que chamamos do segundo céu. Então ele perdeu o seu lugar, a terra tornou-se sem forma e vazia. Quando lemos na Bíblia a respeito dos 6 dias, que costuma dizer, os 6 dias da criação, não são 6 dias da criação, são 6 dias da recriação da terra. O Senhor mandou que muitas coisas aparecessem, então já existiam, porque ela já tinha sido criada, e ali então o Senhor mandou que aparecesse a luz, aparecesse o firmamento, a terra seca, muitas coisas apareceram, porém depois foram criados novamente os homens, os animais, e foi o homem criado no 6º dia. Realmente a nossa presença aqui no mundo, em números redondos, só existimos no mundo há 6.000 anos. Não tem mais do que isto. Embora esta falsamente chamada ciência, muitas vezes levanta por meio da arqueologia expressões dizendo que encontraram um crânio com mais de 30.000 anos, tudo isso é mentira do diabo, nada. A criatura humana só tem 6.000 anos em números redondos na face da terra. Daí então não tem cabimento a essas coisas. Isto é para distrair, é para tirar da criatura humana a certeza de que nós fomos criados por Deus. O intento de Satanás é maligno.
Então foi criado o homem ao 6º dia, e ao 7º dia houve o dia do descanso do nosso Deus. Então estamos sendo rapidamente andando nesse caminho para que pudéssemos mostrar alguma coisa que o Senhor quer mostrar-nos no andamento deste estudo. E quero então lembrar uma coisa que havia esquecido no começo. Esta nossa reunião agora de manhã, ela é cheia de liberdade. Qualquer irmão pode fazer qualquer pergunta dentro do assunto, claro. E dar também respostas, que vou convidá-los a dar muitas respostas a respeito daquelas coisas que vamos fazer. Estaremos em plena liberdade. Alguém que porventura, vamos supor que até aqui, nisso que eu tenho dito, alguém não tem entendido bem. Entenderam? Mais anjo com ele. Aquela parte tornou-se dos demônios, e uma parte não caiu. Uma parte ficou fiel ao Senhor Deus, e são os anjos que fazem a vontade de Deus, como nós falamos ontem, aqueles que dão louvores ao nosso Deus, os que trazem recados de Deus para nós. Então esta parte não caiu. Uma parte tornou-se nos demônios, mas uma parte imensa não caiu. Deus cria e estabelece tudo no seu lugar. Sim. Quando Satanás caiu, foi colocado um outro anjo na sua posição, ou tudo ficou como estava? Não, tudo ficou como estava. Agora o Senhor deu função ao anjo do Senhor. Ele tem um anjo que se acampa ao redor dos que o temem. Não é ao redor de todo crente, não. Os irmãos precisam ler esse estudo, o temor do Senhor. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Porque senão crente nenhum cairia. Se o anjo do Senhor acampasse ao redor de todo crente, estava tudo seguro e acabou. Nós não temos uma segurança definitiva a respeito do nosso testemunho. Esse não, esse é uma segurança condicional. É se nós estivermos realmente desejando. Porém, quanto a nossa alma, diz-nos o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 18, nela o maligno não lhe toca. Então nós temos duas seguranças, uma eterna e impossível de ser mexida, mas uma outra constante na nossa vida diária, que podemos estar flutuando e caindo então. Então, o que o Senhor tem a sua obra para fazer, exatamente esta. Vamos aqui, porque nós vamos cuidar de alguma coisa de interesse também importante. Houve a recriação da terra, o Senhor criou o homem, colocou no jardim do Éden. E o estudo que nós vamos iniciar, embora não vamos levá-lo ao fim, é sobre o título As 7 Dispensações. Dispensação é uma época em que o Senhor Deus coloca a criatura humana sob certo tipo de obediência. E se não permanecer, então o Senhor fecha aquela dispensação e abre outra. Daqui então a dispensação é uma época em que o Senhor coloca a criatura humana sob um certo tipo de obediência. E essas dispensações são 7. A dispensação da inocência, da consciência, o governo humano, a era patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, que é a nossa, a dispensação da igreja, e o milênio, a 7ª dispensação. Há livros que ensinam que a grande tribulação é uma dispensação, mas não é. Ela não tem as características de uma dispensação. A grande tribulação é o castigo da dispensação da graça. Tão grande é a afronta que uma pessoa comete a Deus de não aceitar de graça a sua salvação, que se não o fizer, vai entrar para esse lugar de tormento eterno, porque virou as costas para aquele que tão penosamente deu a sua vida para morrer na cruz do Calvário. A ofensa de quem não aceita Cristo como Salvador é tremenda. Sabe o que merece? E o que o Senhor Deus vai dar é o inferno. Porque desvalorizou a vergonha de Cristo, não considerou os escarros que no seu rosto foram lançados, não prezou o sofrimento dele, os bufetões que tomou e os açoites que sofreu, e principalmente a maldição da cruz, porque maldito que for pendurado no madeiro. Quem virar as costas para a cruz de Cristo está virando a sua frente para as portas do inferno. É por isso que a Escritura é clara, em João 3, versículo 18, quem crê nele será salvo, e quem não crê já está condenado. É grave demais não aceitar Jesus como Salvador. É afronta tremenda para o nosso Deus. Então, estamos num ponto importantíssimo, em que realmente nós estamos lembrando, a grande tribulação, portanto, não é uma dispensação.
Como nós estamos vendo, as dispensações são 7. E nós vamos ver como Satanás entrou, o nome Satanás quer dizer adversário, como ele entrou exatamente na nossa história para desvalorizar as coisas que falamos. O número 7 nas Escrituras, o que é que significa? Nas Escrituras, perfeição. E aí fora no mundo? Mentira. Quem foi que fez isto? Por quê? É o adversário. Então realmente é isto. Ele é o adversário. E quando nós falamos no número 7, então alguém diz, olha, o número 7 é o número da mentira. Irmãos, se nós tivermos coragem na hora, é uma oportunidade imensa para pregarmos o evangelho. Mas, não, senhor, o número 7 não é o número da mentira. Quando alguém disser, seja ele quem for, não, é o número da perfeição. Foi Satanás que fez isto, foi ele, porque ele foi criado desse jeito, daquele caiu, então ele agora faz dessa maneira, porque é adversário de Deus e adversário dos crentes. Mas esse adversário, então, quando o Senhor deu início ao seu mais precioso plano, esse, irmãos, é o ponto mais alto da ambição de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os irmãos têm conseguido sentir isso no coração desde ontem? Que nós realmente somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Conseguiram? Pensaram nessa responsabilidade fabulosa de que o nosso Deus é um Deus tão grandioso que não tem ciúme da sua obra? E em decreto, embora ninguém ainda tenha alcançado este lugar, nenhum crente alcançou, porque tem um dia marcado. Esse dia marcado é quando, é aquela expressão de João no capítulo 2 da sua primeira carta. Capítulo 3, a primeira carta, no versículo 3, quando ele diz, amados, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando... um advérbio de tempo. Quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Então nós estamos já em decreto irreversível, fazendo parte desse plano e desse sendo o homem feito à imagem e semelhança. Mas ainda não chegou àquele ponto, porque Cristo ainda não veio buscar a sua igreja. Cristo ainda não realizou a primeira ressurreição. Agora, nesta ocasião, então nós seremos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus não tem ciúme da sua obra. Mas Deus criou-nos tão grande, pois nós somos filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo. Embora quero deixar aqui uma palavra que ontem não foi dita. Nós nunca devemos chamar desrespeitosamente Jesus como nosso irmão. Como é que nós o devemos chamar? Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então é uma coisa que quis se prevenir aos irmãos para que alguém, Jesus é o filho mais velho, com brincadeira. Não, senhor, não turma, não diz uma tolice desta. O senhor sentiu isto? Não, sim, é. Na explanação, somos obrigados a tocar nesse assunto, mas na nossa vida não. Ele é o nosso Senhor, embora seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas a nosso respeito, então, temos que fazer isso com o nosso Senhor. E abrindo então esta dispensação, como nós vamos ver, a primeira das 7 dispensações, para que nós soubéssemos que uma época é uma dispensação. Cada dispensação tem 5 características, tem 5 particularidades importantíssimas. A primeira dela é uma exigência. A segunda, o Senhor Deus faz um sinal para mostrar o direito que Ele tem de exigir. A terceira característica é uma inevitável desobediência. Não há criatura que não peque. E a quarta é exatamente uma promessa. O nosso Deus nunca deixa a criatura sem promessa. E a quinta é um juízo. Então as dispensações são 5. Exigência, sinal. As características são 5. Exigência, sinal, desobediência, promessa e juízo. Então perguntar aos mais jovens, perguntar a vocês dois aqui, você também, só vocês. Perguntar somente a vocês dois aqui, inicialmente, uma coisa. Vocês vão responder. Qual foi a exigência que o Senhor Deus fez aos nossos pais, Adão e Eva, no jardim do Éden? Ele fez uma exigência para com eles. Qual foi a exigência que ele fez? Você, o que ele exigiu? O que Deus exigiu deles? O que exigiu? Exigiu uma coisa, que não fizesse uma coisa. O que foi que ele falou que não fizesse?
Que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Irmãos, quero corrigir uma coisa também aqui de uma vez, que infelizmente ouvimos. Não é uma fruta, é um fruto. Tem diferença importantíssima. Que não comesse então do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Satanás é muito astuto. Ele torce as coisas. Ele mente dizendo que é uma maçã. Eu já tenho visto, irmãos, para tristeza minha, na roupa de filhas de crentes, uma maçã desenhada no peito com um pedaço comido, querendo dizer que ela não mais mantém a sua virgindade. Irmãos, como os crentes estão dormindo? Satanás tem feito isso. Os irmãos nunca viram isto? Ou já viram? Viram ou não viram? Claro que vimos. Não é maçã, foi um fruto único que foi destruído por ocasião do dilúvio, por dependência do Senhor, e ele não existe mais. Ele já realizou a sua finalidade. Foi trazer para os nossos primeiros pais a capacidade de discernirem entre o bem e o mal, cuja virtude passou a todos nós, porque todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós, nele, comemos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Todos nós sabemos esse caminho extraordinário em que temos que passar. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele encarnou-se, quando ele tomou voluntariamente a sua condição humana, diz a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14 e 15, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Jesus foi um menino como um menino qualquer. Aqui que está a glória de Deus. É mentira do diabo que um dia, na mão de Maria, quando fugia para o Egito, aquele menino no colo falou umas palavras para aqueles homens. Mentira. O Senhor não fez milagre nenhum dessa natureza. Agora, ontem nós falamos, eu sinto que aos 12 anos, ele entendeu que ele era o Messias prometido nas Escrituras. E daí então foi quando ele disse para sua mãe: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Porque a mãe sabia. Porque foi nessa esperança que Deus fez gerar nela o seu filho bendito. Então, Satanás tem as suas coisas. Então, foi o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A exigência foi esta. Mas o Senhor teria que dar um sinal, teria que fazer um milagre para que a criatura humana soubesse, para que os nossos pais, Adão e Eva, soubessem que realmente aquele que exigiu merecia respeito. E a única maneira é fazer um sinal grandioso. Qual foi o grande milagre que o Senhor Deus fez dentro do jardim do Éden? Um grandioso milagre que ele fez ali, uma coisa extraordinária. Um sinal imenso. Qual foi o sinal que ele fez? Vamos então, na liberdade, responder, errar, acertar. Qual foi o... É um homem. Ele fez um grande sinal. Não. Foi a formação da mulher. Esse ser que tem capacidade de tirar uma costela de Adão e fazer dela sua companheira, esse ser tinha que ser obedecido. Então, a exigência foi não comer, o sinal foi esse, então não tinha razão de ser. Aquele que disse que não comesse tinha condições de exigir, porque era um poderoso, fez com que Adão dormisse um sono profundo e tirou dele uma costela, fazendo-lhe a sua companheira. Então o sinal foi este. Agora é perguntar aos mocinhos outra vez: quem foi que animou Adão e Eva a desrespeitarem as coisas de Deus? Quem foi? Sim, muito bem. Então agora eu talvez tenha passado na frente de uma pergunta para vocês também. Qual foi a desobediência deles? A exigência foi aquela, já responderam certo. Deixar para vocês aqui agora. Qual foi a desobediência de Adão e Eva?
Vocês sabem, estão acanhados por falar, sabem? Os daqui já estão ansiosos para falar outra vez, porque falaram uma vez já. Qual foi a desobediência? Qual foi a desobediência? Comer. A exigência foi não comer. E a desobediência foi comer. Então comeram exatamente do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Agora a pergunta que foi feita: quem que os levou a fazer isto? Já o mocinho respondeu: foi Satanás na forma de uma serpente. Olha, irmãos, há pessoas que então dizem, querendo argumentar, então a queda do homem, a queda da criatura humana, foi Satanás é que é culpado. Não, senhores, se fosse assim, só Satanás é que ia para o inferno. Mas a criatura humana vai também, por quê? Porque a culpa é nossa. Uma pergunta aqui então para os irmãos perceberem uma coisa: quando a serpente veio ao jardim para tentar aos nossos pais, ela foi lá num canto do jardim, longe daquela árvore, chamou Eva e disse: vem cá, eu quero te mostrar uma árvore muito importante. Foi assim que fez? Ah, ela já estava lá. Ela já estava ali. Então o seguinte, era alguma coisa, ela também já estava percebendo do desejo da sua carne, vendo que aquele fruto era agradável para os olhos. Depois a serpente então entra em maiores detalhes a respeito disto. Então foi exatamente isto, ela também estava ali, e Satanás então, na forma da serpente, enganou. Ela tinha razão de dar ouvidos a uma serpente? Tinha? Não tinha. Animal não fala. Então ela devia perceber que alguma coisa errada estava acontecendo. Mas como nós não importamos muito com as coisas erradas que estão para acontecer, não. Se elas nos prometerem um bem muito grande, então nós esmagamos a nossa consciência, embora achamos que não devia ir, mas a promessa é muito grande. Então daqui ela dialogou com um animal, com Satanás, não resta dúvida, mas na forma de um animal, coisa que não poderia ter feito. E daqui então ela caiu na sua cilada e mostrou o benefício que poderia trazer, mas levantando contra Deus uma acusação. Qual foi a acusação que levantou contra Deus? Deus sabe de uma coisa: em que dela comerdes, até todas as coisas sereis semelhantes a Ele. Então, uma maneira de querer ofender o nosso Deus, e trouxe-lhes então esta possibilidade, e Eva comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Abriram seus olhos e daqui então perceberam coisas importantíssimas que nós vamos lembrar e considerar agora diante de nós. Nas coisas que ele caiu, ele levou a criatura humana a cair. E uma coisa ainda, irmã, foi nessas mesmas coisas que ele julgou infalível que ele tentou também o Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa, porque o processo é vitorioso. O processo é vitorioso, porém esbarrou num homem chamado Jesus. Que eu quero dizer de uma vez para os nossos irmãos: o Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás como homem ou como Deus? Como homem. É muito importante. Uma certa pessoa levantou contra mim, contendo: você está louco? Satanás, Jesus vencer Satanás como filho de Deus era a coisa mais fácil que tinha. Mas venceu como homem, e citou as escrituras, exatamente escrituras que ele que dava para nós os homens a sua promessa, quando disse para fazer a pedra multiplicar-se, transformar-se em pão. Ele diz: nem só de pão viverá quem? O homem. E assim aquelas coisas foram acontecendo, e ele vitorioso conseguiu realizar a sua obra ali. Assim a pergunta. Agora, irmãos, há uma pergunta que gira no meio do povo de Deus. Ela gira, embora não precisasse girar mais. Adão e Eva se salvaram ou não? Então aqui entra um ponto importantíssimo. Eu sei que aqui dentro talvez alguém ache que salvou, outros acham que se perdeu, mas vamos usar então o caminho correto. Vamos deixar a Bíblia responder por nós. Quem é melhor do que o Espírito Santo de Deus para responder? E ele respondendo, nós não temos direito nenhum de querer não agradar com a resposta que o Senhor Deus nos deu. Vamos deixar o Espírito responder.
porque essa pergunta realmente é feita. Convidar os irmãos para nós lermos Salmo 85, versículo 10. Seria bom que os irmãos, ouvindo eu repetir essa palavra umas 2 ou 3 vezes, ou lendo também, pudesse gravar esse versículo, porque eu quero dizer aos irmãos, infelizmente, irmãos, esta coisa não tem sido obedecida, não. Uma semana depois eu pergunto àqueles irmãos que estavam na reunião para citar o Salmo 85, versículo 10, não sabem citar. Eu pergunto, e João 3,16? Ah, todo mundo sabe citar. Este salmo faz falta como João 3,16. A mesma coisa que devia ser feito, então é este. É o Salmo 85, versículo 10. Vamos ler a escritura, porque é o seguinte, a salvação da criatura humana tem 4 partes. Ela depende de 4 partes. E aqui então, no Salmo 85, versículo 10, estas 4 partes existem. E vamos saber então se os nossos pais passaram ou não passaram por esse caminho de Deus. Se passaram, foram salvos. Se não passaram, não foram salvos. A Escritura diz o seguinte, e também eu que já convidei os irmãos para decorar, seria até uma contradição eu ter que ler o versículo. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. 4 partes em que a salvação do homem realmente tem que passar por ela. Não, senhor. A palavra graça não significa misericórdia. Infelizmente está. Desculpe ter que dizer, mas infelizmente, irmãos, deixa eu lhe dizer uma verdade muito triste. Nós estamos cuidando das coisas do nosso Deus. A vaidade humana mexeu na Bíblia, não por inspiração do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graça é favor imerecido. Misericórdia é amor em ação. Não é somente uma oferta, é uma atitude. Misericórdia é uma atitude. A graça é uma oferta. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então quem quiser aceitar, que aceita, mas é de graça. Mas a misericórdia, ela é exatamente o amor em ação. Então a verdade, a escritura correta é esta. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Então vamos ver o que aconteceu com os nossos primeiros pais para sabermos se eles realmente são salvos ou não estão salvos. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com eles quando comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? O que foi que aconteceu com eles? Primeira coisa, descobriram que estavam nus. Segunda coisa, que foi a primeira que eles fizeram, sim, a primeira coisa foi tomar um cuidado. E esse cuidado é insinuação de Satanás. É Satanás que faz isto. Ele faz com que a criatura humana tente remediar a sua perdição com a salvação pelas obras. Folha de figueira quer dizer salvação pelas obras. A salvação pelas obras não leva ninguém ao Senhor. Não adianta nada dar um boi para o hospital, dar mantas e cobertores para os pobres no dia do frio. Não adianta nada fazer isto para a salvação, não, senhores. Não vale nada. Está escrito na palavra do Senhor: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Os irmãos conhecem um versículo em que o mundo aí fora se pega nele, embora um pouco torcido, mas o mundo pega nele, mas só pega na metade dele, porque Satanás não deixa falar o resto. Ele cita só a primeira parte do versículo, então a pessoa está muito tranquila. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso é bíblico ou não é bíblico? É bíblico ou não é bíblico? É bíblico. É bíblico. Sim, Provérbios 19, versículo 17. Mas é bíblico. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Vamos abrir Provérbios 19, versículo 17.
Agora, Satanás não deixa que eles citem o resto da Escritura. Aqui está escrito: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. É a mesma coisa, não vamos lembrar que tem a coisa. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Mas eles não leem o resto do versículo. Mas Deus lhe pagará o seu benefício. Tudo que o incrédulo fizer na esperança de alcançar a salvação eterna, recebe aqui mesmo. Deus não deixa de pagar um tostão que seja nada. O nosso Deus não tem um conta corrente para lá no inferno a pessoa dizer: mas eu dei um boi para o hospital, eu mandei saco de mantimento, eu mandei mercadorias para o Nordeste urgente, não adianta nada. Para a salvação, não. As obras são ótimas, nós fomos criados para que vivêssemos nelas, nós temos que ajudar nossos irmãos no Nordeste, a enchente do Sul e todas as necessidades nossas, muito bem. Mas para alcançar a salvação, não, senhores. Então, o versículo diz o seguinte: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, mas Ele lhe pagará o seu benefício. Não fica um tostão para o incrédulo receber depois de morto. O bezerro dele não morre, o carro dele tomba e ele não se machuca, ele se quebra, ele deixa de sair numa certa hora que ia acontecer uma coisa e não foi, mas deixa que o Senhor Deus paga, mas paga tudo. Para nós, eu vou prestar atenção, tem alguém conversando, a menos que esteja dentro do assunto. Mas para nós os crentes acontece uma coisa: sendo que nós iremos inevitavelmente pela graça de Cristo para a presença de Deus, então o Senhor deixa de pagar alguma coisa a nós aqui. Por quê? Porque nós iremos um dia ao tribunal de Cristo e ali então nós vamos receber dos bens que fizemos em coroas, em galardões, porque nós vamos para lá. Mas recebemos muita coisa nesta vida. O Senhor mesmo disse que receberá aqui o quê? 100 vezes mais nesta vida. E por fim, a vida eterna. Então isso é importante para nós dizermos: a folha de figueira é salvação pelas obras, não vale nada. Quer ver como é que não vale nada? Estavam vestidos, não estava vestido com folha de figueira? Estava ou não estava vestido? Estavam. Mas quando ouviram a voz de Deus, o que aconteceu? Esconderam por quê? Porque viram que não valia nada. Viram que diante de Deus estavam nus, a salvação pelas obras não vale nada. E quero dizer uma coisa para os nossos pesados irmãos: não vai ninguém para o inferno sem saber que vai para o inferno. Em vida a pessoa sabe. Não entra ninguém lá: uai, mas eu vim para o inferno, eu fiz tanta coisa. Não, senhor, ele sabe em vida. Em vida a pessoa sabe. Ele não tem tranquilidade, ele sabe. E também não vai para o céu ninguém que não saiba que vai para o céu. Em vida a pessoa sabe se vai para aqui ou para ali, porque realmente nós temos o Espírito Santo em nós, e diz o Espírito do Senhor para conosco: o Espírito Santo de Deus, ele comunica com o nosso espírito, a palavra me faltou, ele fala com o nosso espírito, testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Quem é crente sabe que é crente e que vai para os céus mesmo, não por seu favor. Nós cantamos um hino que confessa a nossa fraqueza, aquele hino 125, me parece que é o 125, a sua última estrofe diz: em mim mesmo eu nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar, tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Não é por nossa obra, porque nunca alcançaríamos este lugar. Então, eles viram que estavam nus, embora estivesse vestido, porque salvação pelas obras não salva ninguém. Agora, nós vamos ver se esse caminho do Salmo 85, realmente eles passaram por eles. Quem foi que procurou um ao outro? Foram os nossos pais que procuraram o Senhor Deus? Ou foi o Senhor Deus quem os procurou? Procurou. Como é que se chama isto? Dentro da ordem que nós estamos lembrando aqui, amor em ação. Ele andou, o Senhor Deus procurou? Misericórdia. Então vamos ver aqui inicialmente dentro desse processo, destas 4 coisas. O Senhor Deus teve misericórdia deles? Claro que teve. O Senhor Deus teve misericórdia, o Senhor Deus procurou. Onde estás, Adão? Então ele realmente disse que estava escondido porque viu que estava nu. E o Senhor então fez uma coisa, onde vou pedir aos irmãos para abrirmos novamente em Provérbios capítulo 28. Aqui em capítulo 28, versículo 13, tem uma expressão importante.
28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcança o quê? Graça. É graça que alcança? É misericórdia. Então, aquele que o que encobre as suas transgressões? Estamos considerando. O Senhor Deus, então, teve misericórdia dos nossos pais. Vemos aqui, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma coisa que então nós vamos ver dentro destas quatro coisas: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Nós estamos deixando que a palavra de Deus responda a pergunta: se Adão e Eva se salvaram. Não sou eu que estou respondendo. Então vamos ver se salvaram ou não. Quando o Senhor Deus perguntou a Adão se ele tinha comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele falou a verdade? Bom, então ele falou a verdade ou não falou? Hein? Não existe meia verdade. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. E simplesmente, irmão, se nós quisermos dar uma entonação à nossa voz, podemos ser diferente. A mulher que tu me deste por companheiro me deu do fruto e eu comi. Mas contudo a verdade foi confessada. Mas não é assim. A mulher que tu me deste por companheiro, simplesmente uma explicação. Me deu do fruto e eu comi. Então o moço respondeu insistentemente. Eu gosto, jovem, que a pessoa firme na palavra. E muito bem por isso, e outras pessoas também o fizeram. Comi, ele confessou a verdade. Ele falou a verdade. Mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Eva falou a verdade ou não? Falou a verdade. Deu simplesmente uma explicação. A serpente me enganou e eu não comi. Foi assim que ela falou? E eu comi. Ah, então falou. Olha o caminho bendito da salvação. Quem está respondendo é a palavra do Senhor. A misericórdia e a verdade se encontraram. Eles falaram a verdade. Exatamente foi aí. E por que falaram a verdade? Receberam então as bênçãos do nosso Deus. E ficou terminado o problema deles. O único problema que uma pessoa tem para ir ou não ir para o inferno, sabe o que é? É só falar mentira ou a verdade. É só. E então Adão e Eva falaram a verdade. Nós vamos ouvir pelas Escrituras a gloriosa alegria nossa de que vamos encontrar nos céus os nossos primeiros pais. Por quê? Porque a misericórdia de Deus encontrou-se com a verdade deles. E daí então o resto é o Senhor Deus tem paz. Para mostrar uma coisa, quando nós falamos com alguém a respeito de que são pecadores, nós temos um certo acanhamento, chegamos perto de um médico, de um advogado, de um juiz, e temos certo constrangimento do pobre, do carroceiro, nós falamos com ele que ele é pecador. Mas isso é mal nosso, sabe, nosso irmão? Nós temos que dizer para o rico que ele é pecador mesmo. Mas eu mandei um caminhão de mercadoria para o Nordeste, não importa, mas é pecador. Diz, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, vai contando no dedo, tudo coisa que não faz. Mentira. Faz. Eu quero dizer uma coisa para os nossos irmãos aqui, então, com muito respeito para os nossos irmãos. Por que eles estão falando mentira? Vou pegar somente das coisas que gostam muito de dizer. Eu não roubo. Como são mentirosos. Eu quero dizer aqui com toda a liberdade para o meu irmão, que me parece mais velho do que eu. E para a minha irmã também. E para os mais jovens. Quero dizer para todos os senhores. Todos os senhores que estamos aqui dentro somos ladrões. Roubamos ou não roubamos? Todos nós somos ladrões. Graças a Deus e oxalá que todos nós somos ladrões perdoados. Mas que roubamos. É uma coisa extraordinária. Todos nós roubamos. E Satanás é muito arguto.
Parece que, então deixa eu lembrar aqui para os nossos prezados irmãos mais velhos, que por enquanto estão assim meio aborrecidos comigo, mas vai passar já. Parece que eu estou vendo quando o senhor era pequenozinho lá, menino. Hein? Com o senhor, então, quando era pequeno, 7, 8 anos, os nossos irmãos também, e aqui também hoje, quando o papai esqueceu um dinheirinho lá em cima do criado, olhou para um lado e para outro, tirou aqui para ir comprar uma bala, comprar um negócio. Quem foi que não fez isso? Quando deu, acabou, pronto, desapareceu. Tinha lá 58, 59, tirou 2, acabou, acabou, muito bem. E saiu, mas roubou. E parece que eu estou vendo então a minha irmã mais velha. A senhora, quando era novinha, parece que eu estou vendo a senhora aquele dia, a senhora também. Quando a sua mãe estava fritando bolinho lá na cozinha, que levou lá na panela para colocar um assim, a senhora pegou um daquele quente e saiu com ele na mão aqui, saiu. Não fez não? Fez ou não fez? Quem foi que não fez isto? Quem foi que não roubou um pastelzinho da mamãe? Tá muito bem. Mas que fez. A senhora um dia abriu o guarda-comida, que é o nome lá da sua casa, daquele tempo antigo, e olhou para um lado para o outro e tirou um pastelzinho, não tem importância, tem 50, e tirou e foi comer escondido. Quem é que não fez? Todos nós roubamos. Agora, sabe o que Satanás fez com isso? Ele fez o seguinte, ele arranjou uma desculpa para todos nós. Para vocês também, arranjou uma desculpa. Todo dia rouba. Sabe o que é isso? Não alega com isso não. É Satanás que está fazendo isso com vocês, é Satanás que faz isso. Então ele põe uma desculpa no coração humano, põe uma desculpa dizendo, olha, o que o senhor argumentou aí, eu fiz, realmente fiz, mas eu apanhei do que era meu. Era do meu pai, era minha herança, era meu. E que importância tem isso? Aquilo era meu. Leiam Provérbios 28, versículo 24. Vê o que acontece com quem rouba do seu pai ou da sua mãe. Está escrito no versículo 24 do Provérbio 28. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão. O primeiro raciocínio é esse, não há transgressão, isso é meu. Acabou, isso é meu mesmo. Companheiro é do destruidor. Quem rouba do seu pai ou da sua mãe. Companheiro é de Satanás, está escrito aqui. A verdade é esta. Não leram, mas viu na Bíblia? Exatamente. O argumento de Satanás é este, para que a pessoa então furte. E como é que diz a Escritura? O que é que o Senhor Deus disse em Êxodo capítulo 20 a respeito disso? Não furtarás. E acabou. E todos nós fomos aqui. Mas acontece uma coisa, irmão. Tem uma coisa muito mais importante do que isto. Às vezes acontece coisa como aconteceu lá em casa. A minha esposa faz um doce muito bonito, chamado Rei Alberto, muito bonito mesmo, lindo na taça, tem aquele creme amarelo com outras gelatina vermelha, espumante, é lindo. Então aquele doce, não sei se é porque é muito caro, faz pouco em casa. E daí então, fez um certo domingo, fez aquele doce para nós. Chegou a hora do almoço, serviu para cada um a sua etapa e depois disse para nós que estávamos em casa. Só faltava um dos filhos em casa, o Ronaldo não estava em casa. Então disse, levantando aquela taça, olha, essa taça de Rei Alberto aqui é para o Ronaldo. Eu vou colocar na geladeira. E ninguém na apanha. Muito bem. Foi para a geladeira, colocou a taça lá, muito bem, foi bem. À noite do domingo, então, quando a gente chega em casa, mais tarde, depois da reunião e tudo, nós vamos comer um restinho daquilo que sobrou, para acertar aquele resto. Então faz, a irmã ajeita lá uma coisa, vamos comer, está muito bom, ótimo. Inteira com a coisinha, então acabou. E naquele respaldo que se dá ao fim de domingo, naturalmente, então ela lembrou certa hora, lembrei de uma coisa, e saiu. Abriu a geladeira, não estava lá a taça. Quem foi que pegou aquela taça de Rei Alberto que estava ali? Perguntou ao menino, foi você, não? Foi você, Ronaldo? Não. Foi você, Tânia? Não, foi não. A minha ela perguntou 2 vezes. Mas na segunda ela acredita. Acabou. Não comi. Então não comi e acabou, mesmo que sabe, eu às vezes brinco, mas o meu semblante quando eu falo não, é não mesmo, e ela crê em mim porque posso brincar, mas mentir para ela, acabou, é uma verdade, não comi. Então ela diz o seguinte, muito bem, ninguém comeu a taça de Rei Alberto e ela desapareceu dali.
Eu guardei aquela taça com tanto cuidado para dar ao Ronaldo. Então o Ronaldo falou: ah, mamãe, foi eu mesmo que comi. Ele roubou dele mesmo. Roubou dele mesmo, ladrão, mas ladrão mesmo. Eu quero perguntar aos irmãos a sério: ele roubou ou não roubou? Era dele ou não era? Roubou, pregou mentira, porque um abismo chama outro abismo. Olha como Satanás faz. Satanás leva, o desejo dele é levar para o inferno uma pessoa que está roubando até de si mesma. Irmãos, nós temos que ter um cuidado tremendo quanto Satanás. Quando as escrituras nos dizem na carta de Pedro: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando em derredor de vós como um leão buscando a quem possa tragar. Sabe para que isso? É para que nós sejamos sóbrios, porque nós somos capazes de roubar de nós mesmos, fazendo a vontade do diabo. Mas graças a Deus que o Senhor tem a sua maneira de nos dar o escape. Eu lembro-me de quando a Índia era uma possessão inglesa. Um certo domingo à tarde, o juiz da cidade, com o oficial de justiça e os seus auxiliares promotores, então ele saiu da cidade passeando numa charrete pelo campo. Quando chegou em certo lugar, ele viu uma mulher roubando trigo. A mulher, quando viu, deixou o posto de trigo cair na mão e falou: não, está presa, está roubando. Ah, meu senhor, de que é essa aqui? Ah, eu estou apanhando aqui. É da senhora, não, né? Eu estou apanhando aqui umas espigas de trigo para sustentar meu filho. Meu filho está com fome, não tem nada para dar ele hoje. Está presa. O juiz está presa. A senhora está presa, foi apanhada roubando. A lei é clara. Não furtarás, está presa, e pegou e levou para casa. Levou para a cidade. A notícia correu na cidade. E como não precisava de testemunhas, porque esses processos de testemunha, houve um, houve outro, houve um, houve outro, é para que o juiz chegue à condição de julgar. Mas não precisava, foi ele que pegou, então no dia seguinte ela ia ser julgada. Como de fato foi a 1h da tarde. Encheu o tribunal de pessoas para ver o que aquele juiz ia fazer. Agora na cidade correu: o homem de coração de pedra. É porque ele não tem um filho passando fome. É por isso que ele condenou essa mulher. Um homem mau, perverso, duro. E o tribunal encheu-se. O promotor leu então o artigo em que ela estava inclusa. E o juiz então levantou-se e disse para todos: está condenada. 1 ano de prisão. Aquele foi um pavor na assistência àqueles mas 1 ano de prisão, porque estava roubando para sustentar o filho. O homem tremendo, homem de coração de pedra, nunca vi uma coisa desta. E o auditório estava em ponto de avançar sobre ele, quando ele então disse: 1 ano de prisão, ou senão tem que pagar 20 libras esterlinas. Como? Aí então foi que se revoltaram, pois ela não tem um centavo, não tem para comprar um pacote de maisena para o filho, como vai pagar 20 libras esterlinas? Foi aí então que revoltaram contra ele, estavam enfurecidos. Homem de coração de pedra, pai que não tem coração. Quando estavam revoltados contra ele, ele enfiou a mão esquerda no seu bolso, tirou 20 libras esterlinas e pagou a conta dela. E disse: vai para a tua casa e não furtes mais. Irmãos, eu não conheço outra ilustração melhor a respeito da nossa salvação do que esta. Todos nós fomos apanhados roubando, irmãos. Todos nós somos ladrões, todos nós íamos para o inferno. É uma verdade extraordinária, todos nós íamos, porque o nosso Deus é um juiz justo. Acha que aquele juiz foi injusto porque prendeu, porque condenou? Não, Senhor, justíssimo. Mas por misericórdia de Deus, como aquele juiz teve misericórdia daquela mulher, amor em ação, o nosso Deus não recorreu a libras esterlinas. Ele sacou do seu mais precioso tesouro o seu único filho, Jesus Cristo, e entregou esta maldição da cruz. Entregou a vergonha que ele passou, aos açoites, aos escarros, entregou isso tudo, irmão, para pagar a nossa conta de ladrões que íamos para o inferno. E ela está paga. Oh, Deus maravilhoso. Agora o Senhor diz para nós em alta voz na sua Bíblia: dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Oh, que beleza! Que ilustração do Evangelho.
Todos pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus, todos. Mas o Senhor justo, justo, nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós. Então deu-nos esta maravilhosa graça de podermos alcançar aquilo que temos alcançado. Então, dentro do plano que nós estamos lembrando, nós vimos uma coisa. A misericórdia que Deus usou, os irmãos já responderam que Deus teve misericórdia dele, procurou-os. Eles falaram a verdade. Então a misericórdia e a verdade se encontraram. Daí então o resto acontece. A justiça e a paz se beijaram. Mas como foi possível usar justiça? A nossa justiça tem algum valor diante de Deus? O que disse o profeta Isaías a respeito da nossa justiça? Trapos de imundícia. Então não é a nossa justiça. É a justiça que vem pela fé. É a justiça de Deus. Então, para que o Senhor Deus mostrasse que Ele era justo, então Ele tomou cuidados para mostrar a sua justiça. Porque justo não é aquele que passa um pano em cima para pagar pecado no Senhor. É aquele que paga e satisfaz todas as exigências do pecado cometido. E daí então tem capacidade para realizar as coisas. Satanás não sabia de uma coisa. Satanás não conhecia a doutrina da substituição. Ele não sabia que podia morrer o justo pelos injustos. Ele não sabia que poderia morrer um animal inocente para salvar o pecador, mas tudo aquilo ligado ao que haveria de acontecer mais tarde, quando o Cordeiro de Deus tomaria o lugar aqui. Realmente então teria acontecido. Satanás não sabia desta providência divina. Ele não conhecia o amor de Deus. Ele conhecia a sua divindade, o seu poder, tudo ele conhecia, mas o amor ele não conhecia. Um amor tão grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho. Satanás não podia pensar uma coisa destas. Fugiu-lhe ao seu entendimento, porque embora ele seja muito sábio, ele não é onisciente. Então o Senhor tomou cuidados maravilhosos para isto. E agora então vamos dentro da terceira pergunta que nós fazemos aqui. Qual foi a promessa que o Senhor fez? Qual foi a promessa? Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Falando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor fez isto, e havendo os nossos pais crido na palavra do Senhor, o Senhor fez então, mostrando o seu ato de justiça. Mas ele não disse que tinha que morrer? E por que não morreram? Porque houve a substituição. É exatamente, houve a substituição. E daqui então o Senhor fez para os nossos primeiros pais, tomou alguns recursos, como nós vamos então ver aqui, como os irmãos lembram disto. Qual foi a maneira como o Senhor Deus mostrou que Ele era justo? Já foi falado aqui, o que Ele fez na substituição? Como exerceu a substituição? O que houve para que os nossos pais não morressem? Matou 2 animais, muito bem. Você tem certeza que eram 2? Mas devia ter. Sim, então você tem que ter. Pode afirmar. Eu estou fazendo um exercício. Aqui alguém vai dar uma resposta, eu vou perguntar. O senhor tem coragem de afirmar? Então ele vai ter que dizer que se tem que ter que tem, ou senão não tem. Então, jovem, é para te ajudar. Tenha coragem de afirmar. Deus matou 2 animais e a sua resposta está certa. Por que 2? É porque eram 2 pessoas. Como é que está escrito na Bíblia, creio que na carta aos Romanos? Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então não adianta um crer, o outro não crer. Então realmente eles creram, foram mortos 2 animais. Que animais foram mortos? Cuidado com a minha pergunta, que eu vou perguntar se tem coragem de afirmar. Está quase certa a sua pergunta. Está certa. Sim, vamos usar o termo correto, exatamente. Simplesmente nisto, a resposta está certa. O senhor tem coragem de afirmar? Cordeiros, o senhor tem coragem de afirmar? Muito bem, ótimo. Não é ovelhas. Não é ovelhas. Cordeiro. Não é como diz também a sua palavra, de lá em Gênesis 4:4, o senhor vai ver que foi das primícias do seu rebanho que a ovelha ofereceu. Não, senhor, não foi das primícias. A primícia podia ser uma fêmea,
mas ele ofereceu dos primogênitos das suas ovelhas. Ofereceu exatamente cordeiros, porque nós lemos que o Senhor fez túnicas de peles. Aqui eu estou lembrando a resposta da jovem, que se tivesse escapado, então a pergunta seria feita. Ele fez túnicas, quer dizer, duas, mas podia ter sido túnicas de pele. Se fosse de um animal só, um boi daria para cobrir a nudez dos dois. Então seriam túnicas, no plural, de pele. Mas são túnicas de peles, para provar que eram dois animais, como a jovem respondeu. Porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então o Senhor Deus fez isto. E o Senhor vestiu a força neles e pegou. Sim, então a irmã está lembrando. Por que acha que é cordeiro? Acha, não, desculpem, não. Absolutamente não. Por que é cordeiro que o Senhor afirmou? Por que é cordeiro? O animal que, o mais usado para a figura de Cristo. Os irmãos lembram de alguma vez mais onde o cordeiro é citado nas Escrituras como uma comparação de Cristo? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Como é que chama aquela festa bendita que nós esperamos ansiosos para estarmos ali? As bodas de quem? Do cordeiro. E assim então, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, e também antes da fundação do mundo. Então exatamente foram cordeiros que foram mortos, porque não há entre os animais nenhum que represente como figura. Temos que lembrar que a figura nunca é perfeita, porque se a figura fosse perfeita, nós seríamos salvos por um cordeiro mesmo, mas ela estava simplesmente apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda figura é imperfeita, porque se fosse perfeita já era coisa figurada. Então exatamente estamos lembrando disso. Agora a pergunta é aquela: o Senhor vestiu a força? Chegou e vestiu a força? Chegou, não, vocês têm que, por quê? E por que não? Dá liberdade para o homem, escolha, liberdade de escolha, muito bem. Mas tem um outro versículo que talvez vocês lembrando dele. Deus não faz nada nem de um jeito e nem de outro. Deus não faz nada. Quem se lembra do versículo? Nem por força e nem por violência. Não faz. Deus não salva ninguém à força. Ele só salva a pessoa que quer ser salva. É aí que entra o livre-arbítrio. E cada um de nós é que tem que escolher o caminho da eternidade. Ou para os céus, ou para o inferno. Somos nós que escolhemos. Não é Deus que decide a respeito disso, enquanto nós não abrimos o nosso coração e a nossa boca. Senhor, tem misericórdia de mim. Daí então, quando nós deixamos, quando a vontade realmente opera, daí então nós vemos que o Senhor realiza a sua obra. Ora, o Senhor fez uma coisa para com eles. Falou que a terra ia produzir espinhos e cardos. Adão provou que não ia morrer. Ele deu um testemunho com a sua boca de que ele sentiu que ele e Eva não morreriam, porque dois cordeiros já tinham sido mortos. Até ali, a companheira de Adão era chamada a mulher ou a varoa. Mas dali em diante, Adão pôs um nome nela. Agora pôs um nome. Eva, o que quer dizer Eva? Hein? Mãe de todos os viventes. Então o que quer dizer com isso? Não ia morrer. Claro que não ia morrer. Então a prova de Adão foi esta, porque pela tua boca serás julgado e pela tua boca serás condenado. Então ele, quando colocou o nome de Eva, é porque nem ele nem ela, pois ele era o esposo e ela a esposa, e seria então mãe de todos os viventes, ele seria o pai também de todos os viventes. Então souberam, entenderam e aceitaram que Deus tem um plano de salvação pela substituição. É isto que quer apontar para Cristo. Se Cristo não morresse em nosso lugar, todos nós estaríamos perdidos. Mas Ele veio nos substituir. Ele exatamente é o que nos trouxe esta bênção importante. Agora, o Senhor fez uma coisa. Disse-lhes que ia acontecer coisas muito difíceis. Comerás o teu pão no suor do teu rosto. A terra produzirá espinhos e cardos. E falou de coisas que haviam de acontecer até que o corpo fosse a terra, voltasse ao pó, porque do pó tinha sido tirado. Uma pergunta para os irmãos:
Então ali, naquela expressão do nosso Deus, comer o seu pão no suor do seu rosto é uma bênção ou é um castigo? Então vamos riscar a palavra parece. Nós vamos afirmar, é uma coisa ou é outra? Todos concordam que seja uma bênção ou é um castigo? É bênção. É bênção. Agora, uma coisa... É uma bênção. Deixa eu lhe mostrar que é uma bênção. Adão foi colocado no jardim do Éden para ficar à toa, só para colher fruta e comer? Ele tinha que trabalhar ou não tinha? O trabalho dignifica o homem. Então, trabalhar, comer o seu pão no suor do seu rosto é uma bênção. O que acontece aqui em Martinópolis? Um ajudante de pedreiro ganha quanto, mais ou menos? Uns 3.000 cruzeiros? 3.000 cruzeiros. Então, 3.000 cruzeiros, a despeito da nossa moeda desvalorizada, mas dá para levar 1 quilo de fubá, que está realmente barato. Uns 300 cruzeiros, 1 quilo de fubá, talvez. Hein? 350, 1 quilo de fubá. Trabalha muito bem. Dá para levar meio quilo de açúcar, não dá para levar? Dá para levar meio quilo de açúcar? Dá para levar um pedacinho de tocinho também no açougue? Dá para comer uma coisinha, uma costelazinha mais barata, um pacotinho de macarrão do mais barato, quanto é que custa? Muito bem, então, mas ainda não chegamos ainda nem a 1.500 cruzeiros. Então ele vai comprando. Tanto dá para comer, a prova mais extraordinária é esta, que depois que ele faz a comprinha dele toda, e levou um pacotinho de leite que custa quase 300 cruzeiros, 400. Ainda tem 2 coisas que ele faz. Depois que ele compra tudo, ajeita tudo, bota na sacola. Tem 2 coisinhas que ele faz ainda. Se não fizer 3, ele toma o quê? Uma pinga e mais o quê? E compra um maço de cigarro. E joga na loteria esportiva. Dá para comer ainda? Dá para comer? Dá ou não dá para comer? Dá para comer. Tanto dá para comer que ele separa dinheirinho para uma pinga, e uma pinga parece que custa 100 cruzeiros. Eu vi num bar lá, é 100 cruzeiros uma pinga. Então pronto, é isso, dá para comer. Então comerás o teu pão no suor do teu rosto é uma bênção, não é uma maldição. É uma bênção do Senhor, graças a Deus por isto. Espinhos e cardos. Aqui tem algum irmão que trabalhou lá na roça, no tempo, e já sendo crente, no meio de espinhos e cardo. Tem alguém que trabalhou lá na lavoura? Ou não trabalhou? Nunca trabalhou na lavoura? Na lavoura já era crente? Muito bem, muito bem. Então o senhor amarrava a calça embaixo por causa do espinho, né? Na nossa terra chama amarra coruja e picão. Carrapicho, muito bem. Mas amarrava embaixo. Sim, o pior é o carrapicho. Muito bem. Mas lá no meio dos carrapichos e dos espinhos e cardos, lá o senhor cantava hinos lá na roça? Não lembra? Muito bem. Então se tem outra pessoa que morou na roça. As irmãs moravam na roça, depois como crente, trabalhando lá na lavoura, carregando pau de lenha que não tinha fogão a gás. Cantava hino lá no meio do mato. Cantava hinos. A pergunta que eu quero é, cantava hinos. Porque os espinhos e cardos não tira a paz espiritual do crente, não tira. Câncer não tira, doença nenhuma tira. Sendo, pois, como diz o capítulo 5 da Carta aos Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada que tire a paz de espírito. Ao contrário, sabe o que acontece com o crente quando está doente e sente que vai morrer? Ele cai em si, entende, e passa a alegrar-se por uma coisa: em pouco tempo eu estarei com meu Senhor. Ele vira aquela ambição de ganhar, aquela ambição de tudo, ele muda, ele pensa: olha, eu estou perto de morrer, sinto que eu vou morrer, então eu sinto que o Senhor Deus em breve estarei com Ele. E nós temos um hino que diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti, que me una a Ti. Então essas coisas não tiram realmente a paz do coração de ninguém. Vamos assim. Então nós vimos aqui, agora vemos que a misericórdia de Deus procurou os nossos pais. Eles falaram a verdade. O Senhor usou a sua justiça, matando aqueles cordeiros para substituí-lo. Então receberam a paz de Deus, exatamente. Então a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Este é o caminho da salvação de uma pessoa.
o caminho da salvação de uma pessoa tem 4 partes. Destas 4, quais são aquelas que o pecador tem que fazer? Quantas e quais? Então, vamos dar certa resposta. Mas vamos responder em número. Quantas? Uma só. A pessoa só tem que fazer uma coisa. A salvação é muito mais fácil para nós, para Cristo crucificado. Então é a única coisa. Ele não pregar mentira, nunca falou a verdade. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sou pecador, confessou o pecado, então ele alcança. A salvação tem 4 aspectos, mas a pessoa só tem que fazer um só. É só falar a verdade. Eu não mato, eu não roubo, então está bem. Ainda que não faça isso, mas faz, todo mundo faz, e daí está encaminhando para o lugar do inferno. E agora vamos ver aqui qual foi o juízo que o Senhor Deus deu a essa dispensação. Como ela foi encerrada. Porque tem uma coisa... sim, a resposta à pergunta agora é esta. Então, Adão e Eva se salvaram ou não? Sim. Sim, claro que sim. Por quê? Porque a misericórdia e a verdade são contrários. A justiça e a paz. Então, pronto. A resposta é essa e acabou. E nós não temos dúvida absolutamente nenhuma a respeito disto. Mas por que teriam que morrer? Na carta aos Romanos explica no capítulo 8. Porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Os seus espíritos sujeitaram a lei de Deus. Entenderam o erro, arrependeram-se, confessaram. Mas a carne não tem nada com isso. É por isso que temos que morrer. Na verdade, é como diz a Escritura, o salário do pecado é a morte. Tem que morrer mesmo. O corpo, porque a carne não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. E por causa disto, tiveram que sair do jardim do Éden. Qual foi então aqui, já parece que a resposta foi dada, qual foi o castigo que foi dado nessa dispensação? O que o Senhor Deus fez com eles? Expulsão do jardim. Mas mesmo no castigo, o Senhor Deus teve ainda misericórdia deles? Qual foi a misericórdia que teve com eles? Castigando, mas tem misericórdia. Porque o Senhor repreende e castiga a todos quanto ama. Qual foi o ato de misericórdia que ele fez aqui, para nós podermos entender? O que foi que fez? Na saída do lar, o Senhor Deus tomou um cuidado a favor deles. Qual foi a última atitude que Deus tomou com eles ali, na saída do jardim? O que foi que ele fez? Tomou uma atitude para evitar uma coisa. Pôs guarda no jardim, querubins e uma espada inflamada, para que não comesse de quê? Da árvore da vida e vivesse eternamente. Irmãos, pense uma coisa. Se nós, como somos, tendo esta natureza carnal, rebelde e que não sujeita a lei de Deus, imagina se nós fôssemos viver eternamente. Que desgraça seria para nós viver nesse corpo. Que desgraça seria viver nesse corpo. Um corpo que todo dia nos envergonha. Todo dia nós estamos envergonhados, todo dia. Teve um homem precioso que tinha uma vergonha de si mesmo. A sua carne tinha uma coisa sempre fazendo contra ele. Sempre. Ele orou 3 vezes ao Senhor para tirar aquele espinho na carne. E o Senhor não tirou. A minha graça te basta. Não tirou, mas guardava. Mas não tira. Mas guardou a misericórdia do Senhor, guardando para que a pessoa, para que Paulo, então, aquele com quem isso acontecesse, se mostrasse constantemente grato ao Senhor Deus pelas coisas que fazia. Então, agora uma pergunta, por que o Senhor Deus pôs a árvore da vida no meio do jardim? Era para ser comida ou não era? Claro que era. Passado o período da experiência, se os nossos pais não aceitassem a insinuação do diabo, eles comeriam do fruto da árvore da vida primeiro e depois comeriam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus proibiu que não comesse do fruto da árvore da vida? Proibiu? Não proibiu. Mas não se interessaram por ele, interessaram primeiro pela vaidade, por aquilo que era agradável aos olhos. Então agora vamos perguntar uma coisa aos irmãos. Em Cristo Jesus, nós já comemos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Comemos? Em Cristo já comemos? Comemos? Como é que a Escritura diz a respeito disto? Vós tendes o que de Cristo? A mente de Cristo e sabeis quase tudo. É assim que está escrito? Como é que está escrito então?
Vós tendes a mente de Cristo e sabeis o quê? Sabeis tudo. Não tem segredo nenhum para o crente, não, Senhor. Agora, claro que tem. Se é a Bíblia que mostra a palavra do Senhor, uma Bíblia fechada não vai revelar o segredo de Deus. Então o segredo do Senhor tem que ser abrindo a sua palavra. Aqui ele então nos mostra todo o caminho que nós temos que andar. Tudo na Bíblia é mostrado, mas não fechada. Ela tem que ser aberta. E daí então? Agora outra pergunta. Em Cristo Jesus, nós já comemos da árvore da vida? Como é que o Senhor Jesus Cristo disse quando falou a respeito disto? Tem a vida. E ele disse uma coisa: eu dou-lhes o quê? A vida eterna, e nunca hão de perecer. Então nós, olha como o crente é bendito diante de Deus. Eu gosto, irmãos, de levantar dentro dos irmãos essa posição nossa. Nós somos grandiosos diante de Deus, realmente somos, porque nós entendemos as coisas de Deus e já temos a vida eterna, tudo isso foi prometido. Então vamos entrar um pouco na segunda dispensação, para que ela possa esclarecer alguma coisa a respeito daquilo que nós estamos fazendo. A segunda dispensação, que tem também as suas características, não vamos entrar nas características, que demorará um pouco para nós discutirmos. Então aqui, saídos do jardim do Éden, na incumbência de levar aquela promessa que da semente da mulher nasceria o que esmagaria a cabeça da serpente, os nossos pais geraram aqui filhos e filhas, aqui fora do jardim do Éden. Então aqui nós lembramos o caso de Caim e de Abel. Vamos ser rápidos para que não demoremos nessas coisas. Porém, Caim era incrédulo. Ele não aceitou as coisas de Deus. Com Abel aceitou. Abel entendeu que uma coisa importante, que sem derramamento de sangue não há remissão. Então o que ele ofereceu no seu sacrifício? No holocausto, o que ele ofereceu? Os cordeiros primogênitos das suas ovelhas. Então foi isso, ele ofereceu. Mas Caim ofereceu o quê? Não, Caim, nada. Para que matar? Matar animais? Isso é uma injustiça, talvez. Quem pode ser? Muito bem, exatamente a pergunta do João. É isso. Ele teve dó de matar animal. Matar um animal? Isso é uma covardia, mas ele acabou matando o seu irmão. Muito bem, irmã. É uma contribuição para o estudo. Sim. Muito mais crime. O equilíbrio ecológico tão... Olha, nós estávamos no Nordeste, em Natal. Quando saiu lá em Natal uma publicação, uma dessas pessoas muito bem colocadas no serviço do governo para defender esse equilíbrio ecológico. Então ele diz: mas que coisa, que absurdo! Os nordestinos estão comendo os cameleões, como eles chamam, os calangos. Estão comendo isso, acaba com isso, mas vai ser depois. Olha, irmãos, que mundo que nós estamos vivendo. Autoridades que ganham dinheiro com fartura, achar que é melhor morrer um nordestino do que morrer mais um calango, um camaleão. É isto. É exatamente isto. Olha, a humanidade foi sempre Caim e alguns, graças a Deus, que são Abel. Sabem que Deus só aceita o sacrifício de sangue. Então houve isto. Caim então ofereceu dos frutos, que também é um esforço religioso. É um esforço para cobrir a sua coisa, dando ao Senhor Deus, como se o Senhor se agradasse dessas coisas. Porém, agora aconteceu uma coisa. Primeira coisa que aconteceu quando o sacrifício de Caim não foi aceito, o de Abel foi aceito. Primeira coisa, não vamos antecipar muito não. O que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu no coração de Caim, o que aconteceu? Inveja. E ele então se indispôs contra o seu irmão. Agora uma pergunta: será que o Salmo 85, versículo 10 se cumpriu na direção de Caim? Deus teve misericórdia de Caim quando ele no seu coração teve inveja? Deus teve misericórdia dele? Teve. Deus procurou Caim? Procurou. E disse uma coisa para ele: se bem fizeres, é aqui que os espíritas pegam e colocam um artigo definido, o. Se fizeres o bem, não é isto, não, senhores. É se bem fizeres, é se fizer correta a oferta, porque a oferta não depende somente dela ser correta, depende do ofertante também estar de acordo com o Senhor Deus, porque não adianta nada. Então, exatamente isto: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, o Senhor Deus tem misericórdia. E o número 2 na Bíblia é o número da confirmação. Então,
Ele, como a irmã está lembrando ali, tinha pena de matar um animal, não teve compaixão de matar o seu irmão. Agora, depois que ele matou o seu irmão, Para mim, o valor da oferta é porque o Caim ofereceu do fruto da terra. Eu disse para a primícia. Abel ofereceu das primícias. ofereceu dos cordeiros. O mal está no estudo da oferta. A intenção do Exatamente. Não. Ah, não consegui entender, chegar nesse não, eu expliquei aqui. Primeiramente é o ofertante. Atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Presta atenção. E não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. A oferta está em segundo lugar, mas ela tem que ser correta também. Porque primeiramente é o ofertante. Então vai sair uma pergunta aqui agora, o senhor pode responder. O senhor pode responder aqui então. Suponhamos que Caim, do jeito que ele era, comprasse de Abel, trocasse com Abel aqueles frutos extraordinários da terra, trocasse aqueles frutos maravilhosos que tinha na terra, trocasse a toco de um cordeiro e oferecesse lá em holocausto. Deus aceitaria? Então, exatamente, o senhor não tem contradição no que eu estou ensinando. Não, a coisa não é a oferta, em princípio, é a pessoa. Agora, claro que uma pessoa crente oferece a coisa. Abel aprendeu do mesmo pai o que Caim aprendeu. Não é por isso. É porque Abel era crente. Não, Abel era crente, é simplesmente isso, o outro era incrédulo. A sua resposta é exatamente essa. Então, não, primeiro é o crente, é Abel. Atentou para Abel. Agora, Abel, sendo crente e sabendo que Deus só aceitaria a oferta de sangue, ele não cairia na tolice de oferecer melancia nem frutas. No caso dele, ele é um crente. Esse nosso Senhor é crente. A ceia do Senhor é o vinho. Sim. Ele tem agricultura, ele tem lindas colheitas lá. É certo que ele traga aquela coisa. Bom, sim, a irmã está lembrando aqui uma coisa. No dia da ceia do Senhor, se o Senhor faz parte da ceia, faz? Faz, muito bem. Então, naquele dia, em vez do Senhor vir aqui e aceitar a partícula de pão e o cálice que é oferecido como símbolos da morte de Cristo, se o Senhor, em vez de querer trazer aqui, não, eu colhi coisa tão bonita e trouxesse aquele montão e pusesse aqui, o que tinha valor? Tinha algum valor aquilo? Como agricultor? Nenhum. Não adianta, a coisa não está exatamente, está no ofertante em primeiro lugar. Primeiro ofertante, atentou Deus para Abel e para a sua oferta, não para a oferta e para Abel. E não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Então Caim, incrédulo como ele era, se ele oferecesse não adiantava nada. Interessante, irmão, notarmos aqui no versículo 3, Sim. e há uma palavra aqui, diz assim: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Sim. Sim. Ele podia ser mais específico, né? Trouxe a oferta. Sim. No caso, então, seria ele. Então, seria um ofertante, Mas- você está dizendo. O ofertante podia lugar. Mas um ofertante instruído tem que trazer a oferta correta. Não trouxe, exatamente. Suponhamos que aqui, seguinte, nesta sala, vai ser servida a ceia do Senhor. Então uma pessoa, o pastor pergunta, alguém que está em comunhão com a sua igreja pode tomar parte? Ele não conhece. Vem aqui uma pessoa e toma do cálice e toma do vinho. Como é que a Escritura diz a respeito disso? Toma para quê? Sua própria condenação. Então não está no pão e no vinho, inicialmente, embora esteja no pão e no vinho, mas é em segundo lugar. São coisas inseparáveis, mas a primeira dela é o ofertante. Então, isto aconteceu. Agora é o seguinte, depois que Caim tomou aquela atitude e matou Abel, Deus teve misericórdia dele. Não, o negócio é ele todo errado, é oferta e ofertante. Sim, muito bem. Deixa ver se estava errado. É isso que ela quer dizer. O que manda, eu não estou entendendo bem aqui. A pergunta que eu fiz foi essa: Caim, incrédulo como ele é. Eu fiz essa pergunta.
Se ele trocasse dos frutos um cordeiro e trouxesse certinho e oferecesse ao Senhor, o Senhor aceitaria a oferta dele? Então, eu não estou entendendo então. A resposta é... Não, mas nós não vamos jogar com isto porque ele é incrédulo. Essa hipótese, vamos fugir dela. Se ele fosse crente, ele só ofereceria cordeiro. Também oferta. A oferta é só uma. A oferta é só oferta de sangue. E só tem que partir de uma pessoa. Da pessoa crente. Muito bem, então não tem importância isso. A Bíblia diz que sim. Mas vamos ver se ele era culpado ou se não era. Primeiramente, a pessoa, Caim, era incrédulo, não quis aceitar as coisas do Senhor. Assim, está modificando. Entendeu, a jovem, o que eu quero dizer? Quanto prova ali, mudando um pouquinho do assunto, voltando na existência lá, se eu alejo alguém de um erro, eu estou sendo Deixa ali, o nosso jovem já está muito bem. Então vamos lembrar que a pergunta foi esta. Vamos prestar atenção aqui agora. Vamos voltar ao assunto. A pergunta agora é esta. Depois que Caim matou Abel, o Senhor Deus... Já está registrando? Depois que Caim matou Abel, o Senhor Deus teve misericórdia dele? Teve assim mesmo? Procurou? Ah, procurou. Deus procura. Teve misericórdia? Então, nós vemos uma coisa importantíssima a respeito. A misericórdia do Senhor é maravilhosa para nós. Eu quero lembrar uma coisa que esqueci de falar outro dia, lá onde falamos sobre isso. E a irmã lembrou, você não tocou naquele fato. Ah, foi pena. Então, o que tenho a dizer aqui? Ah, sim. Então, vamos muito bem. Agora, então vamos ver do caminho. A misericórdia de Deus sempre exercitada para com todo pecador. Mas agora é o seguinte, o segundo passo do Salmo 85, versículo 10. No caso de Caim, não citem o caso o outro primeiro caso. No caso de Caim, a misericórdia e a... No caso de Caim, é isso? A misericórdia e a mentira se encontraram. E o resto? Não acontece? Não acontece, a misericórdia encontrando com a mentira não acontece. Então a pergunta aqui, quem é que é culpado de ir para o inferno? É o Senhor Deus ou a criatura humana? É a criatura humana? Agora sim, exatamente. Onde é que está teu irmão? Ele falou a verdade? Ele falou a verdade? Sou eu, não sei. Ele primeiro tem um não sei, sou eu o guardador de meu irmão. Então é o seguinte, a misericórdia e a mentira se encontrando, está ali, cuidado. Não entra nada, é por isso que o inferno está enchendo de gente, porque a misericórdia de Deus sempre existe. Então agora posso falar? Os que mais me impressionaram. Sim. Então Caim disse para o Senhor, para ainda mostrar que ele não cria, ele era incrédulo, não cria no sacrifício de sangue. Para ele aquilo não existia. Então quando o Senhor Deus propõe o perdão a ele, ele disse, a minha culpa é grande demais para ser perdoada. Eu pergunto uma coisa aos irmãos, tem culpa grande demais para que o sangue de Cristo não alcance e que não possa perdoar? Não há. Agora quero lembrar então o seguinte, houve um homem que me impressionei muito com a sua vida, foi do tempo da minha história, da minha mocidade, do tempo do planalto central da minha vida, que foi Nikita Khrushchev, ex-primeiro-ministro da Rússia, um homem tremendo, um homem duro, matou centenas de milhares de pessoas. Quando ele comandou principalmente a ocupação da Hungria, ele mandou que os tanques esmigalhassem na rua aos milhares, engrossou a água do rio com sangue das pessoas da Hungria, porque esmagou, o comunismo esmagou, e era Nikita Khrushchev que mandou matar milhares e milhares e milhares. Mas como não há pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Cristo, ele era casado com uma senhora crente, e ela sempre dizendo, olha, ainda tem oportunidade.
Jesus morreu para o pecado de todo pecador. Então ele desgostou-se com a pregação da sua esposa, que era a única pessoa que podia falar com ele. Deportou então para a Sibéria, mandou embora. E ele ficou em casa, mas ela deixou um evangelho de João na cabeceira da cama. Fechado no quarto, sozinho. Claro que vem a recordação dos dias do lar. Por muito que a mulher o aborrecesse, mas ele teve saudades, ele lembrava, e pegou aquele livrinho e abriu. Mas abriu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas todo, será que eu estou incluído nisso? Então foi lendo mais e sentiu que sim. E lendo mais o Evangelho, ele aceitou o Evangelho. Irmãos, para a alegria nossa, eu tenho certeza que vou encontrar nos céus um dos mais tremendos criminosos da nossa história, que chamava-se Nikita Khrushchev. Por quê? Porque ele falou a verdade. Certo dia, um viajante, viajando lá pelas regiões do Mar Morto, do Mar Negro, então, numa reunião, pediu que alguém levantasse, quisesse dar o testemunho. Levantou um homem para dar o testemunho de crente. Aquela pessoa ficou impressionada, era Nikita Khrushchev. Morreu crente. A enciclopédia russa, que tinha páginas e páginas a respeito dele, porque ele morreu crente e a Rússia é comunista, agora só tem 6 centímetros só. Nikita Khrushchev foi primeiro-ministro da Rússia de tanto em tanto, então ele morreu, acabou tanto, só aquilo. Não toca mais nele. Por que não toca mais nele? Não querem escrever o nome dele nesse livro aqui na terra. Por quê? Porque o nome dele está escrito no livro da vida. Não há extensão de pecado. Aí então Caim liquidou, duvidou da extensão do valor do sangue de Cristo. Eu não sei se temos mais alguma coisa aqui para falar a respeito disso, mas vamos dizer, Caim então, o Senhor, depois que fez, colocou um sinal em Caim, e fez com que ele saísse daquela terra, e ele saiu para uma terra longínqua, onde ali foi realizar realizar a sua descendência. E depois nasceu outro filho, Adão, chamado Sete, portador da promessa. Sete nasceu Enos, então ficaram amantes da promessa do nascimento de Cristo. O Senhor levantou outros, e dividiu-se as gerações em 2 gerações. Uma exatamente da descendência de Caim e outra dos descendentes de Sete, na esperança da vinda do Senhor, que ele pudesse então vir para esmagar a cabeça da serpente. Da descendência de Caim enriqueceram muito. Lameque, o 7º depois de Adão, foi um homem que enriqueceu muito. Os seus filhos então enriqueceram extraordinariamente. E tem 4 coisas. O número 4 significa aquilo que é completo na terra. Os filhos dele descobriram a maneira de enriquecer. Um criando gado. A expressão que gira no mundo hoje é: quem tem boi, tem dinheiro. O outro, fundir os metais, fabricar as cidades. Um outro descobriu a música, o órgão. E tinha uma irmã chamada Namá. Namá quer dizer prazer imoral. Então o mundo hoje está assentado em cima de 4 esteios: dinheiro, cidade, uma coisa que não é mais música, e o prazer sensual. Mesma coisa do tempo antes do dilúvio. Exatamente as gerações foram estas. Porém, aconteceu uma coisa: aquela geração que esperava o nascimento de Cristo, vamos usar, os homens invejaram as filhas. Os filhos de Deus, como diz a Escritura, invejaram as filhas da descendência de Caim, porque tinham brincos e colares de ouro. Faça uma ideia como eram. Então os homens romperam uma coisa importantíssima da parte de Deus. Casaram-se com mulheres estranhas. Como é que chama isso na Escritura? Mas tem um nome hoje com 2 palavras somente. Sim, mas ele tem um outro nome ainda. É isso mesmo: jugo desigual. E a Bíblia diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. E daí então os filhos de Deus, exatamente os homens, romperam esta barreira, e houve a corrupção humana, porque não tem nada que corrompe mais do que o jugo desigual. Eu não conheço a vida de ninguém aqui entre os irmãos, mas posso lhes dizer uma coisa: os senhores têm experiência.
todo casal que se ajuntou, que se casou em julgo desigual, é um casal infeliz. A mulher quer ir para um lado, quer levar o filho para aqui, o marido quer para ali, e daqui nenhuma coisa nem outra. É um casal infeliz. Agora, a pergunta é esta: e a culpa é de quem? É do crente ou do descrente? É do crente. Não vos prendais ao julgo desigual. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Cristo com o Belial? E tem uma pergunta muito dura: que comunhão tem o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós, a juntar com os ídolos. Que comunhão tem o templo com os ídolos? E a ira do Senhor foi tão grande, e é tão grande até hoje, que exatamente foi por causa do jugo desigual que houve o dilúvio. O dilúvio foi por causa do jugo desigual. A divisão do povo de Israel na Palestina foi por causa do jugo desigual. Enfim, foi tudo por causa do jugo desigual. Numa noite, na chamada noite de São Bartolomeu, em 1572, quando uns crentes caíram também no laço do diabo. Vai casar aquela moça com o filho da rainha. Então houve uma festa enorme, juntaram ali, foi traição do diabo. Os irmãos sabem desse fato, de Catarina de Médici, e naquela semana era uma traição, mataram mais de 100 mil crentes, porque estavam consentindo no jugo desigual. O Senhor tem uma ira tremenda para o jugo desigual. Deixa dizer para os moços e também para os mais velhos. Na nossa igreja, 12 casais em seguida que casaram em jugo desigual, todos eles, era um após o outro, perderam o primeiro filho. Todos eles, e algum que nasceu depois, são excepcionais. O Senhor tem uma ira tremenda com o jugo desigual. E foi isso que aconteceu, esse jugo desigual corrompendo-se. Então, houve o dilúvio para que o Senhor trouxesse esse juízo. Mas aqui houve uma promessa, porque tem sempre uma promessa. Qual foi a promessa naquela época para que as pessoas escapassem do dilúvio? Qual foi a promessa? Na arca, muito bem. Então seriam salvos. Aqui, irmãos, não sei, bom, eu sei que tem, mas alguns de nós talvez não saibam dar a resposta. O mundo zomba de nós. Ô, gente boba são os crentes. Olha, uma arca com 150 metros de comprimento por 45 ou 50 de largura. Como é que poderia caber a toda a geração, se todas aquelas pessoas realmente aceitassem a pregação de Noé? Porque como é que podia escapar, porque não cabia todo mundo? Como é que podia escapar então? Muito bem. Agora uma pergunta para o senhor. O senhor tem coragem de afirmar? O senhor tem coragem de afirmar? Muito bem, ótimo. É exatamente isso, porque não viria o dilúvio. Agora uma coisa, uma pergunta. Tem condição de mostrar pela Bíblia um fato que prova que isso realmente é uma verdade? Lembra? Nínive, a cidade de Nínive. 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o que aconteceu ali? Pregou e o que aconteceu? Todos se arrependeram. E daí? O juízo veio? Não veio. Então é o seguinte: se toda a humanidade, se todas as pessoas, um instantinho, se todas as pessoas hoje em dia, hoje, às vésperas da vinda de Cristo, aceitassem Jesus Cristo como Salvador, viria a grande tribulação? Não viria. Pois ela é castigo somente para os teimosos. Então, muito bem, estaria fazendo uma pergunta, ou falando. Também tirava, não adianta. Então, senhor, seguinte, se todos crescem, o dilúvio não viria. Muito bem. Então, irmãos, já passamos da hora, né, irmão? Um pouco, ou talvez muito, né? Muito bem. Então, muito bem. Então, é o seguinte, um instantinho só. O senhor me dá uns 5 minutos? Tá? Sim, muito bem. O senhor irmão, o senhor dá 5 minutos? O senhor dá 5? Então, 5, 10, 15, 20, tá ótimo. Então já tem que ter. Precisamos falar aqui alguma coisa, porque exatamente ela merece atenção. Embora pareça ser uma coisa muito simples, mas há uma pergunta. Aqui tem alguém querendo fazer uma pergunta a respeito de Caim. Eu sei que tem. Tem uma pergunta aqui que alguém quer fazer a respeito de Caim. Pois é, muito bem. A respeito de Caim, por enquanto, é isso? Sim.
Não, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não tem relação nenhuma, não viveu a sua responsabilidade, o seu tempo. Não associa isso, não. Caim não traiu ninguém. Caim traiu a si mesmo. Muito bem. Então a pergunta a respeito de Caim, que o irmão diz que tem uma pergunta que gira. Essa pergunta gira, às vezes fica sem dar uma resposta, sem coragem. Qual é a pergunta que o irmão tem ouvido? Fazem, qual é a pergunta? Com quem Caim casou-se? Exatamente, com quem Caim se casou? Então deixa eu perguntar aos irmãos, com quem Caim se casou? Por causa dela, quer saber? É por causa dela. Com quem Caim se casou, afinal de contas? Agora vamos responder pela Bíblia. Porque se não responder pela Bíblia, também não adianta nada. Como é? Sim. Sim. Ah, não adianta. Bom, então a resposta rápida. Com quem Caim se casou? Afinal de contas, com quem que ele se casou? E tem. Tem. Não quero dizer o nome da mulher, né? O nome. Com quem que ele se casou? Filha de quem? Pode responder, com quem Caim se casou? Facílimo. Casou com a sua própria irmã. Casou com a sua própria irmã. Agora está escrito, primeiramente, nós vamos ver em Gênesis. Ele casou. Hoje é que estas coisas têm o pé que tem, mas naquele dia não. Então vamos mostrar pela Bíblia. No versículo 5 do capítulo 5. Aliás, 7, versículo 7. Não, é Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Irmãos, não há escrúpulo nenhum em que os irmãos casassem um com o outro. E tem uma coisa, e Paulo também argumentando aos atenienses, o que ele disse a respeito disto? Deus, de quem que ele fez a geração dos homens? Lembra daquele versículo? Deus de um só fez toda a geração dos homens, de um só. Não há escrúpulo em casar. Agora a pergunta, porque o tempo está passado. Eu quero fazer uma pergunta, quem vai responder são os irmãos. Quem é que, por causa desse escrúpulo de ser irmã, parente com parente, quem é que era mais parente um do outro? Caim da sua irmã ou Adão de Eva? Gerou filhos dela ou não gerou? Claro que gerou, então não há, irmão. É o começo de Deus, é este. Não tem, como é que ele disse a respeito de Eva? Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O outro já era irmão, não tem dúvida a respeito disso. Agora, mais tarde na lei, o Senhor então, para resguardar o grau de sanguinidade, para que não houvesse esse enfraquecimento natural das mesmas gerações, então foi que o Senhor separou. Abraão era irmão da mulher dele. De parte de pai era irmão da mulher. E foram abençoados dentro da promessa de Deus, e como foram. Então é isso, Caim casou com a sua própria irmã. Agora, para terminar, não vamos mais não, só aqui. Qual era o sinal de Caim? Sim, o Senhor marcou a Caim, o sinal de Caim. Vamos andar depressa, porque eu sei que os irmãos estão apressados. Vamos andar depressa. Irmãos, eu não sei qual é o sinal de Caim, mas eu sei qual é o sinal de Abel. Então daqui nós podemos fazer uma conta. Podemos fazer uma conta. Os irmãos nas suas viagens, os irmãos têm viajado, deixa eu perguntar que é uma coisa muito séria, jovens ou qualquer coisa, nas suas viagens, tem acontecido alguma vez que alguém chegou perto e perguntou assim, olhando para o senhor, o senhor é crente? É por causa de quê? Não sei. Já aconteceu? Aconteceu? Por que isto? Que sinal é este? Este é o sinal de Abel. O coração alegre, aformoseia o rosto. Então, exatamente, eu quero tirar por aí o contraste do sinal de Caim. Há pessoas que se olham para ela, e nós estamos, então, vamos sair de perto, não tem isso?
queremos sair de perto, vemos que é uma coisa horrorosa. Então, realmente, é o sinal de Caim. É uma alma perdida, uma alma desgostosa, é uma alma rebelde, decidida contra Deus. Não é Deus que fez isto, mas é ela. Então, reflete no rosto. Certo dia, na Praça Tiradentes, tinha um guarda e viu subir um moço, muito bem arrumadinho, estava subiu o morro, muito bem arrumado, com a Bíblia na mão. Ele olhou para ele, olhou na cara dele e não viu o sinal de Abel. Mas está com a Bíblia na mão? Deixa aí. Tudo bem. Foi. E passou um dia, passou dois, aquele guarda ficou intrigado. Um dia o guarda não aguentou não. Chegou perto dele, estava quase tudo certo, mas o sinal de Abel não estava no rosto. Ele chegou e disse: por favor, o senhor é crente? Eu sou Bíblia. E o que você vai fazer nesse morro aí todo dia? Eu vou pregar o evangelho aí para a salvação dos homens. Mas você vai pregar? Mas olhou na cara dele, estava o sinal de Caim, não era o de Abel. Mas deixa a sua Bíblia aqui, deixa aqui. Quando ele abriu a Bíblia, ele tinha cortado a Bíblia toda por dentro, fez dela um baú e estava cheinha de maconha. O sinal de Caim aparece no rosto dos perdidos, principalmente daqueles que são rebeldes, daqueles que já se decidiram absolutamente a não aceitar as coisas de Deus. Então reflete no seu rosto. Então, irmão, o fim da nossa lição será esta: que nós vivamos com um coração tão alegre a respeito das bênçãos do Senhor, que Ele possa aformosear o nosso rosto. Nós vimos de Mossoró para Natal, entrou um jovem alto, eu olhei no semblante dele, eu vi, bem vestido, bem aquinhoado, bem vestido, carregando o seu terno naquela capa de pelica, uma coisa bem arrumada, o seu guarda-roupazinho na mão, aquilo, uma coisa muito bem arrumada, ele é bem aquinhoado mesmo. Eu olhei no rosto dele e eu vi o sinal de Abel, eu e ela. Esse moço é capaz de ser crente. E um rosto alegre, tranquilo. Nós temos um hino que diz: com um rosto alegre vou anunciar o Evangelho Santo em qualquer lugar. Entrou aquele moço alegre. Falei: esse moço deve ser crente. E o jeito que tem é perguntar. Mas não foi preciso perguntar, não. Ele sentou exatamente do nosso lado e daqui abriu um livro sobre as coisas evangélicas. Então simplesmente deixei que ele virasse a página um pouco. Ele tinha um aparelho, ele devia ter feito também uma gravação. Tinha um negócio desse aqui, ele ouviu a sua própria gravação, não vou mexer com ele não. Ele deve ter pregado ontem, quer saber o que falou, e daqui então tudo muito bem. Quando ele terminou, desligou aquilo, ele falou: jovem, o senhor é crente, né? Eu falei: graças a Deus, sou crente, sou pastor da igreja tal e tal em Natal. Muito bem, que encontro maravilhoso. Por que eu vi no rosto dele? É o sinal de Abel. Não vamos preocupar muito com o sinal de Caim, não, meus irmãos. Vamos preocupar que no nosso rosto reflita o sinal de Abel. Um coração alegre, a jovem falou lá, alegre. Então quem nos vê é o seguinte: não nos vê com vício algum. Entramos no lugar, tomamos nosso cafezinho, mas não viu ninguém botando cigarro na boca, não viu nenhum de nós bebendo, não viu nenhum de nós contando palavras imorais. Então nós chamamos a atenção deles, que o sinal de Abel reflita no nosso rosto. Mas nós temos um hino que aqui de Jesus a beleza se veja em mim. Tem esse hino no nosso cenário? Se veja em mim. Então, irmãos, esse é o sinal. Vamos ultrapassar um pouco mais, que não ressalte na nosso semblante não somente o sinal de Abel, mas o sinal de Cristo, como sendo o nosso Salvador e o Senhor das nossas almas.